amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje, quinta-feira, mais um dia. Vamos agradecer a Deus, mandar a preguicinha para longe e começar as nossas atividades. E em matemática nós vamos estudar os números primos. O que são os números primos? São os números que têm apenas dois divisores naturais. E quais são esses dois divisores? O número 1, um deles é o número 1 e o outro é o próprio número. Vamos ver aqui no exemplo. Esse D aqui representa divisores. Vamos ver se o número 1 é um número primo. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos ver se o número 1 é um número primo. Vamos lá. 1 dividido por 1 dá 1, né? Porque 1 dividido por 1 é 1. Eu posso dividir 1 por outro número? Não. Então, o número 1, ele não é um número primo. Ele não é um número primo. Número 1 não é um número primo. Vamos lá. E o 2? Vamos ver se o 2 é um número primo. Eu posso dividir o 2 pelo 1, né? Quanto é 2 dividido por 1? É 2, né? Porque 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Eu posso dividir. Eu consigo dividir 2 por 1. E eu posso dividir o quê? 2 por 2, que é 1. 1 vezes o 2, 2 para 2, nada. Então, o 2, ele é um número primo, porque eu consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo, que é por 2. Eu posso dividir ele por 3? Não. Posso dividir por 4? Também não. Então, o 2, ele é um número primo. Porque eu consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo, que é o 2. Vamos ver se eu posso dividir, se o número 3 é um número primo. Vamos ver. 3 dividido por 1 dá 3, porque 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Posso dividir o 3 por 2? Vamos lá. 3 por 2. Posso dividir o 3 por 2? Não, né? Não posso dividir o 3 por 2. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Ó, eu não tenho como dividir. Sobra. Então, vamos ver aqui se ele é divisível por ele mesmo. 1 vezes 3, 3 para 3, 0. Então, o número 3 é um número primo. Por quê? Porque eu consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo. Então, vamos ver se o 4 é um número primo. Vamos lá. E para ele ser número primo, ele precisa ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Vamos lá ver 4 vezes 1, 4 para 4, nada. Ou seja, 4 é divisível por 1. 4 dividido por 2, vamos ver se eu consigo dividir. Consigo, né? 2 vezes 2, 4 para 4, nada. 4 por 3, eu consigo dividir? Não, né? 1 vezes 3, 3 para 1, sobra 1. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 4, 4 para 4, nada. Então, olha só, o 4 ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então, o número 4 não é um número primo, porque para ser um número primo, o número ele tem que ser divisível apenas pelo número 1 e por ele mesmo. Então, eu não vou colocar o 4 aqui nos meus números primos. Vamos ver o número 5. 5, ó.
vamos ver se o número 5 ele é um número primo. Eu consigo dividir 5 por 1? Sim, né? Porque o número 1 ele é divisor de todos os números. Vamos lá. 5, que 1 vezes 5, 5 para 5 nada. 5, posso dividir por 2? Não, porque 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Posso dividir o 5 por 3? Não, né? 1 vezes 3, 3 para 5, faltam 2. 5 por 4, dá 1, 1 vezes 4, 4 para 5, 1. E 5 dividido por 5, dá 1, 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Então, olha só, o 5, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Apenas quando eu divido o 5 por 1 e por ele mesmo, que a divisão dá exata. Então, o 5 ele é um número primo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5 é divisível. É primo, 5 é primo. Então, nós vimos que os números primos são os números que têm apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Vou dizer para vocês, o número 2 é o único número primo que é par. O número 2 é o único número primo que é par. Os demais números pares não são primos, porque eles sempre vão ser divisíveis por mais de 2 divisores. Vocês podem me perguntar, se nem todos os números são primos, como é que a gente chama os outros números? Nós chamamos os números com mais de 2 divisores de números compostos. Olha só, o número 4. O número 4, ele é divisível por 1, né? Ele é divisível por 1. O número 4, ele é divisível por 2. O número 4 para 4 nada. E ele é divisível por ele mesmo. O número 4 é divisível por 1, por 2 e por ele mesmo. Então, o 4 não é primo, porque ele tem mais de 2 divisores. Logo, ele é um número composto. E a mesma coisa acontece com os demais números pares. Os números pares, a partir de 2, são números compostos. 2 é o único número par que é primo. Aí você me pergunta, o número 1 ele não é primo, então ele é composto? Não, porque ele só tem um divisor. Ele não é nem primo e nem composto. Aí vocês farão atividade no livro de matemática, página 141. Primeira questão. Circule com uma linha. Na verdade está escrito cerque, eu que estou dizendo circule. Circule os números primos. E os números primos são os números que têm apenas 2 divisores. O número 1 e o próprio número. Segunda questão. Complete de acordo com o que você aprendeu. Aí vocês vão completar com essas regrinhas. Os números, tracinho, 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 são aqueles que têm mais de 2 divisores naturais. Eu acabei de falar, né? B, números, tracinho, 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 são aqueles que têm apenas 2 divisores, o número 1 e o próprio número. C, o número, tracinho, é o único menor par que é primo. Eu também já falei aqui.
E letra D, o número, tracinho, 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 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor. Tudo isso eu já falei aqui. Terceira questão, determine quantos e quais são os divisores de cada número indicado no quadro. O primeiro número, 16, você vai fazer as continhas, as divisões e depois vai ver quais são os divisores, quantos são os divisores de 16 e quais são, vai colocar a quantidade e quais são os divisores. Lembrando que os divisores de 16 são aqueles números que você, quando for dividir, a divisão dá exata. Quarta questão, resolva o desafio proposto por Cássio. A idade de cada uma das minhas irmãs corresponde a 3 números primos maiores que 10 e menores que 20. Então, você vai pegar, ó, deixa eu terminar de ler aqui. A soma das idades é 49. Quais são as idades de minhas irmãs? Ele quer saber 3 números primos que estão entre o 10 e o 20. Então, você vai achar 3 números que estão entre o 10 e o 20, 3 números primos que estão entre o 10 e o 20, e a soma desses números é 49. Aí você consegue achar a idade de cada irmã dele. Em português, nós faremos a atividade de ortografia da página 89. Na fala, muitas vezes pronunciamos o U no lugar do O. Olha, palavras com O: canto, touro. Palavras com U: degrau, berimbau. Complete as palavras das frases com O ou U. E aí tem diversas palavras que aí você vai completar com O ou com U. Essa é a primeira questão. A segunda questão está dizendo assim: reescreva as palavras conforme o código. Estrelinha para a letra O, estrelinha vermelha para a letra O, estrelinha verde ou e estrelinha azul para a letra U. Então, onde tiver estrelinha vermelha, você vai colocar O. Onde tiver estrelinha verde, vai colocar O. E onde tiver estrelinha azul, você vai colocar o U. Na página 90, ainda no livro de gramática. Agora complete as frases com algumas das palavras formadas. As palavras foram formadas aqui na página 89. Ele leu o tracinho, tracinho, tracinho nos classificados do jornal. E aí você vai aqui na página 89 e vai ver quais foram as palavras que você completou e vai ver a que fica mais adequada a essa frase. Você fará isso na letra A, na letra B, C, D e na letra E. Terceira questão. Compare estas palavras. Olha só, peguem aí, acompanhem aí com o livro de gramática. Tapete, tapete, paletó, são palavras com E. E olha só as outras palavras: esquisito, criança. Na fala, muitas vezes pronunciamos I no lugar de E. Geralmente a gente fala tapete, paletó, não é? Às vezes a gente acaba falando, mas é tapete, paletó. Agora, leia as frases e complete as palavras com E ou I. Com E ou I, né? Letra A, muita gente. Aí, tracinho, tracinho, tracinho. Esquer, tracinho, tracinho, tracinho. O guarda-chuva, onde vai? Aqui você vai completar os tracinhos em branco, os traçados, com I ou E. Quarta questão, página 91. Reescreva as palavras segundo o código. Parece a questão anterior. Para a estrelinha vermelha, você vai colocar E. Para a estrelinha verde, vai colocar E. E para a estrelinha azul, vai colocar o I. E aí vai completar essas palavras.
Na quinta questão, o que é? O que é? Fechadura portátil com argola em forma de U. Tem a letra E na antepenúltima sílaba. O que é? Fechadura portátil. Portátil é o que você leva para todos os lugares. É fácil essa daí. Letra B. Pequena refeição. E tem a letra E na última sílaba. Quando você está com fome e vai fazer uma pequena refeição, você diz assim, eu vou ali fazer um... É fácil também. Letra C. Pequeno terreno com casa no campo. Tem I nas duas sílabas. Olha só, é uma palavra que tem duas sílabas. Tem I nas duas sílabas e é um pequeno terreno com casa no campo. Letra D. Tipo de energia utilizada para fornecer luz, movimentar máquinas e etc. Tem a letra E no início e no final. Tem letra E no início e no final. É o tipo de energia que a gente usa em casa. O que será? O que será? Vamos lá. Respondam essa atividade de ortografia no livro de gramática e qualquer coisa podem perguntar. Em ciências, vamos continuar o assunto função da flor, que é a reprodução. Como todos os seres vivos, as plantas são capazes de se reproduzir. A maioria se reproduz por meio da flor. Aí tem aqui, na página 106, a imagem da flor e está indicando o órgão masculino, os óvulos, órgão feminino, os grãos de pólen. Está tudo indicado aqui na imagem, como nós já vimos. Então, a maioria das plantas, elas se reproduzem onde? Na flor. Vamos lá, recapitulando. Quase todas as flores possuem os dois órgãos de reprodução, masculino e o órgão feminino. Os órgãos masculinos das flores produzem os grãos e os femininos produzem os óvulos. Dentro de cada grão de pólen e do óvulo estão os elementos de reprodução da flor, células reprodutivas. Quando esses dois elementos se unem, dizemos que ocorreu a fecundação. E o que é a polinização? Bem, a polinização é o nome do transporte. Que transporte é esse? Vamos lá. Os insetos, os pássaros, a água ou o vento podem levar os grãos de pólen de uma flor para outra. Esse transporte de uma flor para outra através da água, insetos, pássaros ou vento, nós chamamos de polinização. E o que é germinação? Vamos lá. As sementes, se espalhadas em solo fértil, podem germinar, isto é, dar origem a uma nova planta da mesma espécie. É a reprodução por germinação. Então, germinação é quando as sementes, elas são espalhadas em solo fértil, podendo assim germinar. Isso é, dar origem a uma nova planta. Quando a parte feminina da flor é fecundada, o óvulo se desenvolve e forma as sementes. Parte do órgão feminino da flor também se desenvolve e forma o fruto, que abriga essas sementes. E quando essas sementes são espalhadas em solo fértil, elas podem o quê? Germinar e dar origem a uma nova planta. E esse processo é o processo de germinação. Algumas plantas podem se desenvolver a partir de folhas, a gente já falou na outra aula, né? Mas vamos recapitular. Algumas plantas podem se desenvolver a partir de folhas, pedaços de caule ou raízes. Embora essas partes do vegetal não tenham, em geral, função reprodutiva, essas plantas também têm sementes para se reproduzir.
E agora, vocês já fizeram a atividade da página 108, vão fazer a página 109, primeira questão. Terceira questão, no caso, né, que é a continuação. Responda as questões a seguir sobre o nascimento das plantas. Que parte da maioria das plantas é responsável pela produção? Qual é a parte da planta? Vou até apagar aqui, viu? Vou até apagar. Letra B. O que é a germinação? A gente acabou de falar. 4. Escreva o tipo de agente polinizador abaixo de cada imagem. Aí a imagem aqui já está dando uma dica. Lembrando que o quê? Que a polinização é o transporte. Que transporte? É quando os insetos, a água, o vento ou os pássaros, eles podem levar os grãos de pólen de uma flor para outra. Esse transporte se chama polinização. A quinta questão, observe a foto da planta ao lado, em seguida faça uma pequena história em quadrinhos com cenas que tenham relação com a floração, polinização, formação de frutos e germinação de uma nova planta. Ai, eu não sei como é que eu faço. Olha aqui, ó, tem a imagem aqui, tem a ilustração, ó. A plantinha, caiu a semente, foi crescendo, 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 ó, aí deu a flor. Você vai fazer mais ou menos assim, só é a imagem mesmo para fazer aqui nesse quadrado, na página 109. Façam essa atividade, qualquer dúvida, vocês podem falar. Então, meus amores, nós ficamos por aqui. Se vocês tiverem dificuldade com alguma coisa, vocês podem falar comigo e amanhã tem aula online. Quem tiver também alguma dificuldade e quiser tirar na nossa aula online, é o momento também de tirar as dúvidas, viu? Beijo no coração de vocês, até amanhã.